Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje gostaria de explorar um pouco mais o entendimento sobre a geração que verá Jesus voltar em glória. Nós sabemos que desde quando Jesus retornou para o céu, na sua ascensão, nós estamos esperando a sua volta gloriosa. No primeiro momento, Jesus veio na humildade para trazer a boa nova. A principal boa nova que Jesus nos trouxe foi a libertação do cativeiro do pecado. E o que acontece? Com o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, as portas do paraíso nos estavam fechadas. Por isso, todos aqueles que morriam, mesmo sendo justos, não podiam ir para a glória do céu. Todos ficavam esperando a redenção no que a palavra de Deus nos chama como o seio de Abraão, como Sheol, e que na nossa profissão de fé nós chamamos de mansão dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, passou aquele tempo com os apóstolos e retornou ao Pai, todas as almas dos justos subiram com Jesus para a glória do céu. E de lá nós esperamos que o Senhor volte, não mais na humildade, mas na glória, para instaurar o seu reino neste mundo. E quando falamos dessa volta de Jesus, nós temos que ter em mente que alguma das gerações verá, contemplará essa volta de Jesus. Mas o que é uma geração? Porque assim, muito tem se falado sobre algumas passagens bíblicas, algumas especulações de quando o Senhor virá. Nós temos aqui no canal uma playlist já preparada, né, já de algum tempo, sobre os tempos determinados de Deus. Então, assim, nós não temos como falar assim o dia e a hora da volta de Jesus, mas nós temos uma noção de tempo. Porque vamos fazer uma breve comparação para que você entenda. Quanto tempo dura a vida de um ser humano, né? Uma pessoa bem vivida, e existem casos assim que a pessoa chega a 100 anos, existem outros casos que pessoas chegam a 110 até 120 anos. Acontece alguns casos de pessoas chegarem a ter 120 anos de idade. Então, nós temos assim uma média de vida do ser humano que no máximo aí, né, algumas pessoas atingem os seus 100 anos, mas na grande maioria, as pessoas terminam suas vidas aos 70 e 80 anos. A maioria absoluta. Então vamos colocar dentro desse parâmetro. Agora, vamos entender o que é uma geração dentro dos padrões bíblicos. Veja, uma geração dentro dos padrões bíblicos compreende entre 30 e 40 anos de idade. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, quando o casal, né, principalmente o homem, atingia essa idade entre 30 e 40 anos, eles já tinham filhos. Então, se eles eram a primeira geração,
os filhos já eram a segunda. Quando este casal, né, principalmente a partir do homem, estava lá entre os 40 e 50, os filhos dele, que eram a segunda geração, já estavam tendo filhos. Ou seja, já estava vindo uma terceira geração. Percebe? E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Dentro dos padrões bíblicos, né, uma geração está compreendida entre 30 e 40 anos. Só que existe uma passagem dos Salmos que diz assim, que uma pessoa, digamos assim, bem vivida, né, vai viver lá os seus 70 anos e os mais fortes vão chegar aos 80. E muito tem se especulado sobre essa passagem bíblica que se encontra nos Salmos. Por quê? Vamos lá. Quando nós falamos da geração que verá Jesus, nós podemos especular que geração que é. Será que eu, o cabeça, será que eu estarei vivo para contemplar a volta gloriosa de Jesus? Será que é a minha geração que verá? Ou será que é a geração que virá depois de mim? Então, o que acontece? Acontece que algumas pessoas, por causa dessa passagem que nós vamos meditar hoje, nós falamos um pouco sobre ela no vídeo anterior, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse assunto para que nós tenhamos um entendimento completo sobre essa questão aí. Então, o que acontece? Várias vezes Israel é comparado à figueira. E existiam várias profecias do retorno de Israel à sua terra. Porque o que acontece? Nos anos 70, Jesus tinha profetizado que o templo seria destruído. E de fato isso aconteceu. Então vamos lá. Existiu uma questão religiosa e política na época de Jesus. O Império Romano invadiu muitas nações e se apoderou delas. Israel foi uma delas. E existia um grupo de judeus chamados zelotes, que este grupo de judeus vivia fazendo, digamos assim, armadilhas e confrontos diretos com os romanos, né? De repente um pelotão lá, coisa e tal, estava passando de um lado para o outro, porque eles sempre estavam em viagem, e de repente acontecia um assalto, né? De repente acontecia um conflito ali, e mortes dos dois lados. Então, para o sistema de Roma, os zelotes eram um problema. E chegou um determinado momento que essa situação cresceu a tal ponto que eles queriam uma libertação de Jerusalém total do comando dos romanos. Os romanos faziam muitas atrocidades, eles crucificavam as pessoas, matavam indiscriminadamente, estrupavam mulheres. Então, assim, era uma situação assim muito complicada. Compreende? Não era todo romano que tinha só aquele ofício de soldado e vamos passar um tempo e vamos voltar para casa e acabou. Não. A maioria deles tinha sangue nos olhos. Ou seja, era quase que um ódio natural que eles tinham pelos judeus. Por quê? Porque eles já estavam lá e as ordens deles era de controlar aquele povo, de tirar deles tudo que eles pudessem. Então, sim, as taxas, os impostos eram muito pesados para os judeus. Compreende? Então, assim, chegou um determinado ponto que os zelotes fizeram um conjunto ali de situações para expulsarem os romanos de Jerusalém. Bem, o que acontece? Os romanos enviaram mais tropas, cercaram Jerusalém e começou um confronto terrível. De tal forma que a cidade
e o templo foram inteiramente destruídos. E Jesus havia dito, né, porque os apóstolos falavam assim, olha, Senhor, que coisa maravilhosa o templo, e Jesus já tinha dito, não restará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E foi a partir desse discurso que Jesus começa os ensinamentos de escatologia, ou seja, sobre o fim dos tempos e o fim do mundo. Bem, e onde está todo o detalhe dessa história? Que a partir desse momento, do ano 70, diante dessa situação da destruição da cidade, da destruição do templo, os judeus foram dispersos pelo mundo. Porque eles saíram da cidade, a cidade estava arrasada, destruída. E foram para todos os cantos do mundo que pudessem. Haviam muitas colônias judaicas em outras nações. Né? As missões de Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, aos Efésios e em várias outras cidades e nações, haviam colônias judaicas lá e muitos deles fugiram para essas colônias dos judeus. E a terra que era deles, a terra de Canaã, ficou abandonada. E depois foi se tomando conta dela e os judeus perderam a terra deles. Bem, acontece que haviam profecias bíblicas do retorno dos judeus à sua terra, e isso aconteceu concretamente. Percebe? Então, o que acontece com aquela passagem dos Salmos? As pessoas pegam aquela passagem dos Salmos, que diz que a vida de uma pessoa está lá entre 70 e 80, e joga como uma forma de interpretação dentro do tempo do retorno dos judeus à sua terra. Por quê? Porque nós estamos beirando os 80 anos da volta dos judeus à sua terra. Então, nessa parábola que nós vamos trabalhar, se diz, alguns andam dizendo assim, que dentro desse período de tempo, a volta de Jesus deveria estar acontecendo, pelo menos as grandes coisas, os grandes sinais da volta dele deveriam estar se cumprindo ali. Talvez não seja bem assim. Por isso eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus no Evangelho do nosso amigo Mateus, capítulo 24. Nós vamos começar ali a partir do versículo 32 e veja o que o nosso amigo Mateus ensina sobre o que Jesus revelou sobre o fim dos tempos. Aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos estão tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes tudo isso, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Eu vos garanto que não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. Minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia, essa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por esta palavra. Veja, do discurso escatológico que Jesus estava fazendo, ele fez uma comparação com a figueira, que quando os ramos dela estão tenros, quer dizer, o que significa isso? Que ele deu aquela coloração, ele madurou, que começa a lançar aquelas flores onde vai vir os frutos. Então, o que acontece? Ele fala, então vocês percebam que quando isso acontecer é porque o verão está chegando. Então,
dos sinais que Jesus realizou. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre 3 sinais concretos da vinda de Jesus, que é o retorno dos judeus à sua terra Israel. O segundo, a presença do anticristo, a manifestação dele. O terceiro, a reconstrução do templo em Jerusalém. Então, o que acontece? As pessoas estão julgando, a partir desta parábola da figueira, porque Israel muitas vezes é comparado à figueira, que essa geração não passará. E aí faz um link com os Salmos, dizendo que entre 70 e 80 anos. Aí o que eu quero questionar é, será que nós podemos afirmar com toda a certeza que até 2028, quando os judeus completarão 70 anos do regresso à sua terra, será que nós podemos afirmar que até lá Jesus voltaria na sua glória? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo? Eu creio que não. Olha, eu gostaria muito de poder chegar aqui e falar, olha, queridos, provavelmente a maioria de nós não morrerá sem ver a volta de Jesus. Mas eu não posso fazer uma afirmação dessa. Mas através dos tempos determinados de Deus, nós podemos ter uma perspectiva da geração que verá Jesus voltar. Pode ser que seja a minha. Pode ser que seja a geração seguinte. Eu acredito, através da revelação dos tempos determinados de Deus, eu vou deixar o link para que você tenha acesso à playlist onde eu trabalho toda essa questão dos tempos determinados de Deus, para que você compreenda do que nós estamos falando. Então vamos lá. Eu vou fazer um pequeno apanhado dessa revelação para que nós entendamos como funciona essa revelação, para que nós entendamos qual é a geração que verá Jesus voltar. Então vamos lá. Se vocês perceberem aí, nós vamos ver que Jesus, dentro dos tempos determinados de Deus, na história veio na quarta-feira. Dentro da contagem bíblica, isso deu o ano 3.938 a partir de Adão. Mas, 1000 anos à frente, ou seja, da quarta para a quinta-feira, veio São Francisco de Assis. E o que acontece? Acontece que nós sabemos, quem compreende, quem entende, estuda essa questão dos tempos determinados de Deus, nós sabemos que o reino de Cristo será instaurado no sábado, que é o dia do descanso, que foi ensinado desde o Gênesis lá da criação, né? Que Deus criou todas as coisas, no sábado ele descansou. Então haverá um descanso neste mundo, né? Nós tomaremos posse, nós que estivermos na graça e na amizade com Deus, né? Tomaremos posse desse mundo, vamos entrar para o reino de Cristo quando o Senhor voltar em sua glória. E isso, dentro dos tempos determinados de Deus, acontecerá no sábado. Mas nós agora, em que momento estamos na história? Nós estamos na sexta-feira. Ou seja, nós estamos dentro do período em que o falso profeta se manifestará, que apontará para um homem ímpio, que será identificado pelos judeus como um Messias que eles estavam esperando. Nós vamos reconhecê-lo como sendo o anticristo. E depois disso, também aparecerá um precursor da volta de Jesus. Quando Jesus se manifestou na história do mundo na quarta-feira,
veio um precursor, que foi João Batista. Ele foi a primeira testemunha. Mas, quando Jesus voltar, vai haver um novo precursor, que vai preparar o resto de Israel para essa volta. Ou seja, os judeus passarão por uma conversão e aceitarão Jesus como o Senhor de suas vidas, como seu Salvador. Diferente de toda a história aí que eles recusaram, né? Jesus como Salvador enviado pelo Pai, né? Eles esperavam, os judeus, que o Messias seria como um novo rei Davi, etc. E não foi nada, os planos de Deus não eram assim. A chegada do Messias era para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Então, se nós podemos falar de uma geração, nós podemos falar que nós somos esta geração da sexta-feira, onde o falso profeta se manifestará, o anticristo se manifestará, será eleito como o Messias, levantará um império. Nós vemos isso naquela revelação de Daniel dos pés misturados com barro, porque os judeus vão fazer alianças com povos que historicamente são seus inimigos, e isso não vai dar certo. Ele vai reconstruir o templo e vai colocar um ídolo para que seja adorado lá. Quando isto acontecer, os judeus não vão aceitar a adoração a ídolo. E aí eles vão perceber que o Messias que eles estavam esperando foi crucificado há 2000 anos atrás. E o que acontece? Vai se iniciar uma grande perseguição, que a palavra de Deus chama de a grande tribulação. E é neste momento que o precursor vai entrar em cena, anunciando a palavra de conversão, a palavra de boa nova aos judeus. Enquanto que nós, no resto do mundo, vamos estar sofrendo com a nova ordem mundial colocada também pelo anticristo, que vai oprimir todas as pessoas do mundo. Lembre-se que as pessoas não vão poder comprar nem vender, ou seja, não vão poder negociar se não tiver aquele sinal de submissão do anticristo. Compreende isto? Então, entre a quarta-feira e o sábado, que é quando Jesus voltará e vai instaurar o reino de Cristo, nós agora já estamos na sexta-feira. Ou seja, nós, dentro deste tempo, que os tempos determinados de Deus revela, essa geração é a geração que verá Jesus voltar. Ou seja, eu faço parte dessa geração. Eu não sei se eu estarei vivo quando isso acontecer, mas essa geração, dentro deste período de tempo, é a geração que verá Jesus voltar. E isso pode acontecer no próximo mês, pode acontecer no próximo ano, pode acontecer na próxima década, pode acontecer no próximo século. Mas não haverá mais 1000 anos para isso. Percebe? Então, dentro dos tempos que já se passaram na história do povo de Deus, nós estamos agora num tempo muito curto, nós afunilamos a história para o retorno de Jesus. Então, não tem como a gente falar de um dia e de uma hora. É claro, dentro dos tempos determinados de Deus, nós entendemos que o Senhor voltará no final da sexta-feira para inaugurar o sábado, que isso dará às 5 horas da tarde. Por que às 5 horas da tarde? Quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha, existe um grupo de pessoas que trabalham uma última hora, das 5 da tarde às 6 da noite. Este tempo é um tempo milenar, é o tempo do reino de Cristo no mundo, o que o Apocalipse chamou de milênio. Então, nós que agora estamos na sexta-feira, estamos nessa expectativa do retorno de Jesus para instaurar o reino de Cristo. Para que Jesus instaure o seu reino sobre o mundo. E eu acho bonito que
Existe uma palavra de Isaías que diz que o monte onde está estabelecida a casa do Senhor se tornará o monte mais alto de todos, sobre todas as colinas, e todos os povos virão para Jerusalém para adorar o Senhor. Ainda vai se dizer assim, né? Que alegria quando me disseram, vamos subir à casa do Senhor. Então, que você possa agora compreender, né? Essa questão das gerações, nós não podemos afirmar que nos próximos anos agora vai, por causa de Israel, vai acontecer o fim do mundo. Quem dera que nessa revelação, né, nós pudéssemos entender e esperar isso de uma forma concreta, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que Jesus veio revelar. Então nós precisamos prestar atenção nos sinais. Quando o anticristo se manifestar, isso será um sinal concreto, visível, sensível, de que a volta de Jesus está próxima. Assim como o retorno dos judeus à sua terra foi um sinal concreto. Então, não vamos ficar nessa expectativa de datas, como muitos têm feito agora. Inclusive, eu comentei no vídeo anterior, né? Eu acho que de tanto que o pessoal passa vergonha de marcar a data da volta de Jesus, e isso não acontece, agora estão com, digamos assim, como é que fala? Uma ideia nova. Não vão falar da volta, vão falar do arrebatamento. Aí fica inventando arrebatamento secreto, arrebatamento invisível, e, né? E alguns marcando data aí. Nossa, é horrível esse tipo de coisa. É um contra-testemunho à fé cristã, um tipo de coisa dessa. Vamos esperar que Deus realize a sua obra no mundo. As coisas estão na mão de Deus. Ninguém sabe dia e hora, só o Pai. Percebe isso? Então que você guarde agora no seu coração. Nós somos a geração que verá Jesus voltar. Nós somos. Estaremos vivos quando isso acontecer? Não sabemos. Mas nós estamos dentro dos tempos determinados de Deus, dentro do período da manifestação da investida última do mal e da volta gloriosa de Jesus para que todo o mal seja derrotado e o reino seja estabelecido. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.